Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Enquanto você abre, só uma informação: o pastor Pedro não está aqui conosco nessa tarde por conta de um ofício fúnebre ali na cidade de São João Nepomuceno. O pastor Pedro é responsável por aquele trabalho ali e é um parente de uma irmã lá daquela congregação, um parente que faleceu. O pastor Pedro está lá dando assistência e vai realizar o ofício fúnebre agora, nesse período da tarde. Então, o motivo dele não estar aqui conosco hoje, e a gente está informando assim a igreja. Queridos, eu quero ler com você o verso de número 13 apenas. Um texto que eu creio que você conhece muito bem, porque já temos falado algumas vezes aqui. Um texto muito lido, muito recorrente, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos, o texto, como a gente meditou algumas semanas atrás, é uma mensagem que o Senhor envia através do profeta Jeremias para aqueles que estavam cativos na Babilônia. Se você olhar para o verso de número 1, você vai ter essa informação aí. As palavras da carta que Jeremias envia lá de Jerusalém para os anciãos que estão lá no cativeiro, sendo líderes do povo, um povo que sofrera a questão da deportação de Jerusalém para lá. E a gente esteve meditando em alguns versículos, na última vez que mencionamos esse texto, sobre a questão das pessoas e de nós também aprendemos a viver nessa cultura que nós estamos vivendo, a cultura do exílio, a cultura de não termos uma situação de pátria, mas vivermos sempre numa cultura que a gente vê que é contrária ao nosso Senhor, à nossa bandeira celestial. E o Senhor então nos edificou através da palavra, mostrando o que nós vemos aí nos versos de número 5, 6, 7, procurando a paz da cidade para onde o Senhor nos envia, a nossa cidade aqui. Mas o Senhor, depois de trazer várias palavras para aquele povo, Ele traz essa questão para os israelitas, a partir do verso 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, eu sei o que vocês têm no coração, eu sei aquilo que tem sido acalentado, sonhado, planejado. Eu conheço isso melhor do que vocês mesmos. E eu quero levar vocês a, de fato, ter um fim que vocês desejam. Ou seja, uma vida com esperança, uma vida, de fato, com um sentimento de pátria lá do céu, dia a dia, sendo realizado no seu coração. E o verso 12, então, diz assim: se dessa forma acontecer, vocês vão me invocar, porque eu é quem sei como levar vocês até lá. Vocês vão orar a mim e eu vou ouvir, porque vocês vão estar orando de uma forma diferente. E aí no verso 13, então, o Senhor apresenta a coroa daquilo que era para ser o coração daqueles irmãos lá atrás, no tempo de exílio. E também, irmãos, que deve ser o coração nosso hoje, nesses nossos dias, nesses nossos momentos que vivenciamos, cada um na sua caminhada, cada um no seu exercício diário de vivência, cada um na sua família, cada um no seu trabalho, cada um no seu ambiente cotidiano. Por que Deus fala isso com aquele povo, irmãos? Nós lemos nos textos proféticos tantas coisas a respeito do povo israelita. Nós vemos um povo, irmãos, que o Senhor separou para si desde Abraão, quando formou. Um povo que passou por rotina
de ser nômade, andando por diversas terras, acompanhando Abraão. Depois, lá na frente, com Jacó, já um povo aumentado, aquela família experimentou dificuldades. Quando José teve que ser, por um plano de Deus, enviado ao Egito para ali trabalhar frente àquela nação, para que houvesse alimento para toda aquela região do Antigo Oriente naqueles dias. 7 anos de muita prosperidade que José depois poupa e consegue abastecer os celeiros do Egito, para depois alimentar não só o Egito, mas as nações ao redor. Depois aquele povo passa pela escravidão, mais de 400 anos. Deus envia Moisés, liberta aquele povo caminha 40 anos no deserto. Quantas experiências eles viveram ali. Chegam na terra prometida, agora liderados por Josué, enfrentam guerras. Eles têm que ter a sua localidade ali, expulsar os povos que habitavam naquelas terras, jebuseus, amoreus, amonitas. Quantos povos ali, e guerra. Você vai lendo o livro de Josué, guerra atrás de guerra, dificuldade atrás de dificuldade, e o Senhor com eles ali. Depois, estabilizados naquela terra, aquele povo passa a ser julgado pelos juízes. E quando as coisas iam bem, eles se esqueciam de Deus, largavam o Senhor de lado, passavam a olhar para as nações ao seu redor. Deus levantava alguém para mostrar àquele povo que eles precisavam sempre ter os olhos no Senhor. E no livro dos juízes você tem pelo menos 12 juízes ali que Deus levanta em momentos de dureza, de dificuldade, para que aquele povo continuasse sendo liberto. Eles, não satisfeitos com aquilo que o Senhor lhes dava, pedem o rei para si. Deus levanta então a resposta para eles, mostrando que eles estavam errados em querer um reinado humano, uma visão humana das coisas, porque Deus era o seu rei, o Senhor era o seu monarca, aquele que os amava, que lhes dava todas as coisas. Mas a teimosia, o coração é inclinado para ver o que há em volta, se comparar com as nações que há em volta. Aquele povo tem isso, nós não temos. Aquele povo tem um rei, nós não temos. Dá-nos um rei. E através de Samuel, Deus levanta então Saul, que mostra como era o coração dos israelitas, inclinado para a maldade, apressado, não esperou a vontade do Senhor. Ele realizou o sacrifício no lugar de Samuel, e Deus então o rejeita. E o Senhor levanta Davi, um homem que era segundo o coração do Senhor, e mostra a bondade dele, Deus, através de Davi, um homem que cuidava, que queria de fato ver a glória do Senhor por onde passasse. Os anos vão passando e aquele povo obstinadamente vai mostrando que quando Deus realizava o que eles queriam, o seu prazer, eles então se inclinavam um pouco para o Senhor. Mas eles buscavam a Deus de verdade quando vinha o sofrimento, quando vinha a falta. Faltava alimento, eles buscavam os deuses dos povos vizinhos, mas não buscavam o Senhor. Cultuavam a Deus de uma forma completamente distante, com o coração apenas para cumprir a rotina dos cultos. Até que, quando chegamos em 770, mais ou menos, antes de Cristo, Deus então anuncia que aquele povo seria rejeitado e passaria então por um castigo severo. Assim, irmãos, vêm os profetas se levantando para anunciar a grande invasão, a questão de serem desterrados de Israel e levados para um outro reino, e ali, até que se arrependessem, eles seriam tratados. Talvez aqui agora a gente encontre nesse versículo um sentido de Deus falar isso através de Jeremias. Olha, vocês vão me encontrar de fato quando o coração de vocês estiverem totalmente na minha presença. Quando o seu coração de fato estiver inclinado a mim, não por algo que vocês queiram, mas por querer a minha presença, a minha estada, o meu mover entre vocês. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, essa carta, aquilo que Jeremias está transmitindo àquele povo, a gente está vendo um Senhor dizendo: olha, assim como vocês estão, vivam, participem da vida aí, sejam pais, sejam mães, ajuntem seus filhos,
vivam, procurem a paz aonde vocês estão, porque de fato vocês precisam se envolver nas questões da vida que vocês estão tendo. Mas se vocês querem de fato um sentido realmente espiritual para a sua caminhada, entendam e aprendam sobre aquilo que eu tenho para vocês. E assim, irmãos, quando nós paramos para pensar nas dificuldades, nas situações que nós passamos, talvez algo que nós precisemos trazer para a nossa vida é esse exercício. Onde está meu coração diante das lutas? Só está naquela solução? Só está nesse problema que eu preciso que seja resolvido? Ou meu coração vai estar diante de Deus, não obstante às vezes eu passar por sofrimento, não obstante às vezes eu não ver resolvido uma situação que eu queria tanto que fosse resolvida, mas se o Senhor tem um propósito para que eu passe por isso, se o pensamento do Senhor, que é mais alto que o meu pensamento, se o caminho que o Senhor tem para eu trilhar, que é mais alto que o meu caminho próprio, se isso for assim, então o meu coração, ainda que com dor, vai estar na presença e nas mãos do meu Senhor. É muito difícil viver isso, irmãos. Eu não estou trazendo uma palavra aqui no sentido de que a gente sai agora determinado e a partir de essa tarde nada mais vai ser como antes. Ao contrário, o que eu quero trazer para os irmãos aqui é que se aquele povo levou 70 anos no cativeiro, Deus fez passar uma geração ou outra geração para que eles pudessem ser um pouco mudados. Será que com nós, irmãos, vai ser diferente? Talvez eu e você precisemos de dia a dia ir mudando um pouco e um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, mas entendendo que tem que haver, de fato, uma caminhada, uma jornada. A gente está sempre falando com os irmãos aqui a questão de que dia a dia nós precisamos nos envolver com o Senhor. E eu não canso, irmãos, de repetir isso. Eu louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui nas segundas-feiras. Eu louvo a Deus porque nesse momento aqui, a gente tem um grupo que quis estar aqui. Um grupo que não vem porque houve um apelo para vir orar. Um grupo que não vem porque houve, de repente, um convite. Hoje vai ter alguma coisa diferente e tal. Não. A gente vem para estar na presença do Senhor porque quer estar na presença do Senhor. E a palavra que eu tenho, irmãos, para nós nessa situação, então, é que, de fato, o coração que nós temos colocado diante do Senhor possa contagiar o restante das nossas companhias. Que nossa família possa ver no dia a dia, irmãos, que de fato nós estamos empenhados em buscar ao Senhor, colocar nossa vida na mão de Deus, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, porque se tem uma coisa que já não cola mais, irmãos, é aquela imagem de santarrão, aquela pessoa impoluta, que não comete erro nenhum, que parece que você está vendo alguém andando a 2 metros do chão, até para não sujar a sola do sapato. Isso não cola, porque a gente sabe e dia a dia tem sido contrastado que somos imperfeitos, somos limitados. Temos aqueles momentos em que dá vontade de a gente chutar o balde, como diz aí na gíria. Aquele momento em que a gente diz, Senhor, hoje não dá, está muito pesado. Mas até nisso, irmãos, até nisso o Senhor recebe um coração dizendo, Deus, estou cansado demais. Estou triste demais. Deus, eu estou realmente sufocado demais pelas coisas que eu tenho vivido. Até assim, irmãos, quando é o nosso coração colocado na presença de Deus, Deus recebe e transforma. Eu louvo muito ao Senhor, irmãos, porque Deus não pede de nenhum de nós que a gente vá buscá-lo só quando a gente está animadão. Que a gente vá buscar a presença do Senhor só quando a gente está no último grau de alegria, quando está tudo bem. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque Ele é o nosso Deus, quando o nosso coração está desse tamanhozinho, apertado, sufocado, cansado. Deus está dizendo para nós, entrega assim mesmo. Se apresente diante de mim assim mesmo. Quando a gente às vezes está furioso, quando alguém nos provoca, vai atrás de nós para fazer o mal, Deus recebe o nosso coração dizendo, me entrega assim também.
Eu trato da sua ira, eu trato do seu medo, eu trato da sua inconstância. Basta você de fato se abrir e entregar-se de verdade, que eu te recebo e te transformo a cada dia. Eu te recebo e vou mudando você a cada dia. Porque nosso Deus, irmãos, não tem nenhum tipo de limite. Deus não tem nada, nem ninguém que consiga fazer frente a Ele. E se Deus foi o Senhor que nos fez, Deus pode nos refazer, nos transformar, nos santificar, nos maravilhar com as obras grandiosas que Ele tem para nós. Quando o profeta diz para aquele povo: olha, vocês vão me buscar, vocês vão orar e eu vou ouvir. Imagina um povo orando no meio da escravidão. A maioria das orações deveria ser por libertação, por sair do peso da opressão, de ser xingado, de ser tratado como um povo rebaixado. Vocês perderam a guerra para nós, nós vencemos, nós humilhamos vocês, vocês são derrotados. Imagina a oração de um povo assim, querido irmão. Eles oravam talvez por horas, por noites e noites, por anos e anos, dizendo: Senhor, lembra-te de nós. O Salmo 137 é um salmo muito pesado, mas é um salmo que traz exatamente quando as pessoas queriam que os israelitas cantassem. Por que vocês não cantam aquelas canções bonitas? E o salmista diz: como vamos cantar debaixo de tanta opressão, debaixo de tanta vergonha? Mas o Senhor, irmãos, não pede a eles que eles primeiro melhorem para depois orar. Ele só diz: orem. O Senhor não pede a eles, irmãos, que eles sejam transformados por eles mesmos. Ele diz: vocês vão me encontrar quando colocar o coração inteiro nas minhas mãos. E nessa tarde, meu irmão, minha irmã, gostaria de convidar você a fazer isso, a se colocar diante do Senhor, dizendo: Deus, o Senhor me conhece de cima a baixo, de trás para frente, de frente para trás. O Senhor sabe melhor do que eu o que tem dentro de mim. E eu queria, Deus, em nome do Senhor Jesus, me apresentar e colocar a minha vida diante do Senhor. Queria colocar diante de Ti, Pai, às vezes que eu quis ler a Tua palavra, mas o cansaço me venceu. Às vezes, ó Deus, que eu tinha que orar por amigos, por familiares, mas eu já nem acreditava que o Senhor iria agir. Queria me apresentar, ó Deus, dizendo quantas vezes que eu disse: não, essa situação na minha vida vai mudar, e eu fraquejei. Eu queria me apresentar, ó Deus, dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor. Sabe, irmãos, um coração contrito, um espírito quebrantado, o que o salmista diz para nós? Que Deus não rejeita. Você se lembra disso? Deus não rejeita uma oração assim. Deus não rejeita uma oração de alguém que sabe que é limitado, mas que confia no Deus que é todo-poderoso e que não tem limites, não tem nenhum tipo de reserva. Deus é todo-poderoso, todo-bondoso, e Deus nos ama. Deus ama você, minha irmã. Deus ama você, meu irmão. Deus nos ama. Isso precisa entrar na nossa mente, no nosso coração, porque dia a dia nós ouvimos palavras do tipo assim: parece que Deus se esqueceu. Você acredita que Deus existe mesmo? A gente está sozinho nesse tempo e é cada um por cada um. A gente tem que lutar, a gente tem que brigar, a gente tem que todo dia realmente viver como se fosse uma batalha. Mas a gente precisa ser lembrado, irmãos, é que não é assim. A gente precisa ser lembrado que todo dia Deus cria um novo dia. Todos os dias estão na palma das mãos do nosso Senhor. A gente precisa lembrar, irmãos, que nós fomos salvos por Jesus Cristo e que nele, sempre nele, nós temos consolo, abrigo, refúgio, perdão. Nós temos de novo levantar e dizer: vamos em frente, eu jamais vou te abandonar. E é por isso que aquele povo ouvia
que eles precisavam colocar o coração diante de Deus. Porque no meio do sofrimento, da luta, muitas vezes eles se viram abandonados, sozinhos. É por isso que nós lemos lá, junto ao profeta Isaías, capítulo 49, verso 15, o Senhor dizia assim: pode uma mãe se esquecer do filho? Mas ainda que isso, que a gente sabe que é tão improvável, tão difícil, que a gente nem imagina como seja, o Senhor diz: ainda que isso venha acontecer, eu jamais me esquecerei de ti. Eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. E nessa tarde, queridos irmãos e irmãs, que a gente seja lembrado que o Senhor requer de nós, irmãos, não é a nossa luta, não é o nosso esforço para dizer: Deus, eu vou ficar aqui de pé até o Senhor me ouvir. O Senhor requer de nós, irmãos, é que a gente realmente se derrame, coloque o coração nas mãos dele. É às vezes a palavra que a gente fica um tanto revoltado, é se render ao Senhor. Alguém rendido sabe que não tem para onde ir. Alguém rendido sabe que todos os esforços vão resultar em nada. Quando nós dizemos eu me rendo, nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita, Deus, conforme o Senhor quer. Então está aqui, está a minha vida aqui, está as minhas situações, as minhas demandas, a minha família está aqui, Senhor, rendida. Eu sei que só o Senhor pode transformar todas as coisas, então toma a minha vida e começa transformando, Deus, aquilo que está aqui dentro, para que eu possa te agradar. E o Senhor se agradando de mim, o Senhor realize a tua grandeza, os teus sinais, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Vamos fazer isso? Queria te convidar, se você quiser estar de joelhos, se você quiser continuar assentado, mas eu quero convidar você a baixar sua fronte nessa hora. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Deixa Ele te mostrar se o seu coração a cada dia tem estado nas mãos do Senhor. Deixa o Espírito Santo revelar para você. Deixa Ele esquadrinhar a sua vida, seu coração, a sua mente. Deixa o Espírito soprar. Jesus disse: quando Ele, o Consolador, vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai consolar. Ele vai mostrar que eu estou preparando morada para vocês. Ele vai visitar dia a dia você com um sopro suave, te dizendo: filho, filha, eu jamais te abandono. Jamais te abandono. Você está no meu coração. E eu tomo o teu coração nessa hora. Abra os seus lábios, querido irmão, querida irmã. Deixe o Senhor colocar uma palavra de louvor na sua boca nessa hora. Uma palavra de adoração, onde você vai romper com aquilo que você conhece, mas vai dizer: Deus, seja adorado teu santo nome. Seja bendito o Senhor, Pai. Convém que o Senhor cresça cada dia e que eu diminua, porque eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Seja adorado o Senhor, Pai, porque o Senhor é Deus e eu sou teu servo, tua serva. Seja adorado o Senhor, porque não há nome que seja como o teu nome. Nome santo, nome de poder, nome de glória, nome de majestade, nome do Rei dos Reis, Jesus, o Filho de Davi. Deixa o Espírito Santo soprar no teu coração, irmão e irmã, e te mostrar aquilo que Ele quer que você entregue. Talvez uma situação que você se agarre tanto, que você lute com Deus.
O Senhor quer que você apenas abra a mão e diga: Senhor, toma conta agora. É teu, é tua. Está nas tuas mãos, Senhor. Entrego, Pai, minha saúde nas tuas mãos. O Senhor sabe como vai cada pedacinho do meu corpo, da minha alma. O Senhor sabe as dificuldades que eu tenho passado. Às vezes, Senhor, o Senhor vendo e eu mesmo não vendo, tenho lutado contra Ti, Senhor. Mas eu me entrego nessa hora. Entrego, Senhor, para que o Senhor use, sejam os médicos, sejam os remédios, seja um milagre nessa hora. Deus, toma a minha vida nas Tuas mãos. Entrego, Senhor, meu relacionamento familiar nas Tuas mãos. Entrego a Deus os meus filhos. Entrego, Senhor, os meus pais, meus irmãos. Eu entrego meu esposo, minha esposa. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor faça do nosso lar um lar onde o Senhor tenha alegria em estar conosco, em habitar dentro da nossa casa. Que seja uma casa santa para Ti, Senhor. Onde nós aprendamos a Te louvar, a Te engrandecer, a sorrir uns para os outros. Entrego, Senhor, talvez os maus hábitos que estejam entrando dentro do meu lar, em nome de Jesus, que o Senhor tire tudo aquilo de lá. A gritaria, a falta de educação, o desprezo, a revolta, a murmuração, todo pensamento ruim, que o Senhor arranque da minha casa em nome de Jesus. Entrego, Senhor, as palavras que às vezes vêm no meu coração de medo, de revolta. Que o Senhor dê um coração forte, um coração que sabe que está andando com Jesus. Entrego, Senhor, meu trabalho nas Tuas mãos, meu sustento, Pai. O Senhor sabe quantas vezes eu estou preocupado, porque tem contas para serem pagas. Porque tem, ó Deus, situações em que muitas vezes a gente se vê agoniado, porque a gente fica pensando se o dinheiro vai dar, se o patrão vai continuar, Senhor Deus, com bons olhos para os meus lados. Às vezes a preocupação com a economia, a preocupação com aqueles que trabalham comigo, nem sempre são pessoas boas, mas eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego os meus estudos nas Tuas mãos. Eu entrego, Senhor Deus, a minha cidade nas Tuas mãos, para que o Senhor faça desse lugar um lugar onde dê sustento para os habitantes. Entrego, Senhor, as nossas lideranças políticas nas Tuas mãos, Pai. Eu sou pequeno, eu não tenho condição talvez de falar com nenhum deles, mas o Senhor, que é todo poderoso, o Senhor pode visitar os gabinetes, o Senhor pode colocar a Tua mão, Senhor, sobre a nossa prefeitura, sobre a nossa Câmara de Vereadores, nos hospitais, nos presídios. O Senhor é todo poderoso para tomar esses lugares nas Suas mãos. O Senhor pode guardar o meu bairro. O Senhor, ó Deus, pode levantar comércio, lugares melhores, coisas boas para a nossa população. Entrego, Pai, entrego, me rendo a Ti pela nossa nação, Pai. Por esse país, Senhor Deus, que parece que está vivendo um espírito de guerra, de divisão. O Senhor é o Deus que pode unir esse povo. O Senhor é o Deus que pode se manifestar. O Senhor é o Deus que, se nós nos entregarmos, vai fazer maravilhas. Deus, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, ensina-nos o que é isso, o que é todo o coração na Tua presença, Pai. Ensina-nos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita-nos, ó Deus, visita-nos, Pai. Querido irmão, querida irmã, ore ao Senhor. O pedido que você veio carregando hoje no seu coração, coloque nas mãos de Deus.
O nome daquela pessoa que você está orando por conversão, coloque essa vida diante do Senhor. O nome de um familiar seu que você está intercedendo. Queridos nossos que nós estamos orando por cura, por conversão, por transformação, que Deus esteja se movendo, visitando essas pessoas, soprando o vento poderoso do Espírito Santo.